Olá, meus queridos, na paz, bom dia para todos os nossos irmãos, todos os nossos amigos, todos os nossos inscritos e todos os irmãos na graça de Deus. Obrigado, meus queridos, por visualizarem os meus vídeos. Muito obrigado pela compreensão, muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela sua gratidão, muito obrigado pela sua disposição em estar visualizando os meus vídeos. Muito obrigado, meus queridos, por me respeitarem e por eu também te respeitar. Muito obrigado, meu querido, pela paciência, que você tem tido comigo. Muito obrigado mesmo. Eu gosto da descrição de vocês, tanto os meus inscritos masculinos como femininos. E é o que eu gostaria de estar sempre passando para vocês. A confiança de que eu estarei sempre preocupado em esclarecer a palavra de Deus. Eu não quero, meus queridos, de jeito nenhum, de forma nenhuma, me meter em confusão como nós estamos vendo aí. É triste, mas infelizmente algumas pessoas que se dizem da graça estão começando a perder o foco. Estão começando a desviar do caminho que eu digo, o verdadeiro objetivo. E estão partindo para o lado econômico, estão partindo para o lado pessoal, estão partindo para uma guerra, não é? Santa. E eu gostaria, meus queridos, que eu pudesse ter sempre a confiança de vocês, tá bom? Compartilhe sempre que você puder compartilhar os meus vídeos, comente, não é? Indique para outras pessoas, porque meus queridos, eu nunca vou estar preocupado em pedir dinheiro, mesmo que seja bíblico ou não, mesmo que seja, vamos dizer assim, mesmo que nós tenhamos, não é, uma certa referência na Bíblia para isso, eu não estou preocupado se Paulo ele permitiu alguém pedir dinheiro ou não pedir, eu não estou preocupado se eu posso ou não pedir, eu não vou fazer isso. Sabe por quê, meus queridos? Se eu ganhar R$100 hoje por dia, eu sobrevivo. Se eu ganhar R$50 por dia, eu sobrevivo. Se eu ganhar 1.000, eu sobrevivo. Né? Se um dia o meu canal crescer a ponto de ser monetizado pelo próprio YouTube, graças a Deus, eu vou investir cada vez mais nos meus estudos, nos ensinos, eu vou investir na minha estrutura, eu vou ter um estúdio melhor, mas eu não sei se isso vai acontecer, porque eu estou com 55 anos de idade, mas o meu objetivo, meu querido, não é entrar em confusão, não é brigar, de jeito nenhum. O meu objetivo é sempre manter a simplicidade, a humildade e estar levando a vocês a melhor palavra, a melhor compreensão, o melhor entendimento. Eu gosto de ver muitos irmãos no YouTube preocupados em levar a graça de Deus, propriamente a graça, e não se envolver com certos assuntos que não edificam em nada. Então eu me comprometo com vocês a sempre trazer a boa palavra. Eu gosto de responder aos meus inscritos, dar um bom dia, uma boa tarde, uma melhor noite, um melhor dia, alguma pergunta, eu faço questão de responder dentro da visão bíblica, tá, meus queridos? Então, continue se inscrevendo no meu canal, continue compartilhando, não se esqueça nunca de deixar o seu like, tá bom? Para que o YouTube possa, mandar os vídeos para novas pessoas e também faça ali a ativação do sininho na configuração todas, notifique lá para que o YouTube notifique a você toda vez que tiver um trabalho novo, tá bom, meu querido? No YouTube, no meu canal. Meus queridos, veja bem, o que eu quero falar hoje? Existe muitas e muitas interpretações, tanto a
futurista como a preterista, existe os milenaristas, existe os pós, existe os pré, né? Então, nós observamos que há tantas linhas doutrinárias com respeito ao arrebatamento da igreja, se a igreja vai passar pela grande tribulação, se não vai passar pela grande tribulação, se o fim do mundo vai acontecer, se o fim do mundo não vai acontecer, se Jesus vai voltar fisicamente, se ele não vai voltar fisicamente, se ele vai destruir a terra, se não vai destruir a terra. Só que essas perguntas, todas elas estão na Bíblia. Eu vou te mostrar uns trechos na Bíblia, que é um ponto de vista e é um entendimento meu, que eu acredito que esses textos que eu vou mostrar anulam, não é? Anulam a doutrina, pelo menos o ponto de vista futurista de que Jesus vai arrebatar a igreja, de que o Apocalipse ainda vai cumprir e de que Deus ele vai destruir o reino da terra. Então presta atenção, um sinal que Deus ele deixou na sua palavra, e esse sinal prova que Deus ele não vai destruir a terra novamente, e Deus não vai de forma nenhuma tirar o ser humano fisicamente da terra para levar para um lugar chamado céu. Não. A Bíblia afirma categoricamente que Deus ele não vai tirar fisicamente ninguém da terra. Então, vamos observar isso aqui. Abre sua Bíblia aí, no capítulo 5 de Gênesis, a partir do versículo 28. Olha o que diz aqui na Bíblia. Você vai ver a minha Bíblia aí no seu vídeo, não é? Porque ela está aqui mesmo, tá bom, meus queridos? Está aqui, ó. Eu estou com ela aberta aqui em cima da minha mesinha, não é? Irmãos, eu estou num cômodo, esse meu estúdio que eu montei aqui, um estúdiozinho, e eu não vou falar detalhe. Ele tem 1 metro por 1 metro. Ele tem 1 metro assim e 1 metro assim. Para você acreditar em mim, ele não passa disso. É 1 metro por 1 metro. Eu tenho uma mesinha aqui, tenho uma cadeira e tem o meu aparelho aqui que me clareia ou não. Tá vendo aqui, ó? Ó, mais ou menos. Como eu gosto de deixar um pouco na penumbra, né? Porque eu gosto assim, não é? Então, meu querido, você vai sempre ver o nosso irmão Alberto fazendo dessa forma. O meu notebook, não é? Ele está no conserto, ele queimou a placa, né? Não sei nem se vai recuperar, ou se eu vou ter que comprar outro novo, não sei. Mas enquanto isso, aqui está meu celular, você está vendo o carregador aqui, ó, carregador do meu celular, e ele está aqui, ó, na tomada, para não faltar bateria e o vídeo não ficar pela metade. Então tá bom, meu querido? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 5, a partir do verso 28. Vamos ler. Olha o que diz aqui. Viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Meu querido, o pai de Noé, ele chamava-se Lameque. Quando ele gerou Noé, ele tinha 182 anos. Só que quando Noé nasceu, o pai de Noé, o Lameque, ele falou uma coisa muito importante, que nós temos que observar isso. Se a gente não observar, talvez a gente não aprenda o que ele quis dizer. Olha o que o pai de Noé, ele falou quando Noé nasceu. Ele falou assim: este menino, ou este, é um pronome, não é? Este é um pronome fazendo uma referência a Noé. Este nos consolará
acerca de nossas obras. Você sabe que a língua portuguesa é uma das línguas que tem um vernáculo mais lindo, mais complexo e mais bonito da face da terra. A língua portuguesa, o seu vernáculo, é uma das línguas mais bonitas que existe, porque ela é muito rica, não é? A língua portuguesa ela é muito rica, o seu vernáculo é muito rico. Então, quando o pai de Noé fala, ele nos consolará acerca de nossas, esse nossas é um verbo possessivo, meus queridos. Quando ele fala nossas, ele está falando de todos nós, desta geração, desta época. Ele está falando assim, este menino, ele vai nos consolar acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Você sabe o que o pai de Noé está falando ali, Lameque? Esse menino, pelo jeito, ele vai inaugurar um novo tempo. É isso que ele está dizendo. A partir do nascimento desse menino, vai ser uma nova vida. Vai ser um tempo diferente daqui para lá. Então, a partir de agora, esse menino, ele vai nos consolar do trabalho das nossas mãos por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Lameque, ele está voltando ao tempo. Qual o tempo que Lameque está voltando? Ele está voltando em Gênesis 3, versículo 17. Por quê? Foi com Adão que Deus disse, maldita é a terra por vossa causa. Olha aqui, Gênesis 3, 17. Olha o que Deus falou com Adão. Ao homem, Deus disse, porque destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Então, é a isso que Lameque está se referindo, que a partir do momento que Noé nasceu, na concepção deles, na verdade, então, a partir do momento que Noé nasce, então, quem sabe, Lameque está dizendo, este nos consolará acerca de nossas obras. O verbo transitivo nossas é uma referência a deles, daquele povo. Então, e do trabalho da terra, do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Agora, observa o versículo 31 do capítulo 5. Foram todos os dias de Lameque 777 anos, e aí morreu. E era Noé da idade de 500 anos, quando gerou Sem, Cã e Jafé. Então observe isso aqui, meu querido, que quando Noé ele tinha 500 anos, ele gerou os seus 3 filhos. Então, observe uma coisa importante que não pode fugir ao nosso raciocínio. Então, quando Noé tinha 500 anos, ele gerou os 3 filhos dele. Então, observe agora o capítulo 6 e o versículo 9 de Judas. Estas são as gerações de Noé. Era ele homem justo e íntegro em suas é plural, suas gerações, e andava com Deus. Quantas gerações então? Então, quantas gerações tinha Noé passado, ele com 500 anos? A Bíblia fala, estas são as gerações de Noé. Era homem justo e íntegro em suas gerações e andava com Deus. Se a gente falar que uma geração naquela época era 100 anos, Noé já tinha vivido 5 gerações. Se a gente falar que uma geração naquela época era, sei lá, 200 anos, ele já tinha vivido 2 gerações e meia. Mas se Noé, ali a geração dele era 500 anos, então ele já tinha vivido uma geração.
Então, por isso que na Bíblia tem gerações de 800 anos, de 500 anos, geração de 70 anos, geração de 35 anos, geração de 80, 70 anos. Então, a Bíblia diz aqui, meus queridos, observa bem, que estas são as gerações de Noé. Era homem justo e íntegro em suas gerações e andava com Deus. Você observa que a palavra gerações aqui é a mesma que está lá em Mateus no capítulo 24, é a mesma que está em Lucas capítulo 21, é a mesma que está em Marcos capítulo 13. Observa isso aqui. Agora veja o versículo 13, veja bem. O capítulo 12, o capítulo 6 de Gênesis, o versículo 2 e 13, observe isso aqui. Viu Deus a terra e que estava corrompida, porque todas as pessoas que estavam corrompidas. Essa figura de linguagem, ela se excetua Noé com a sua família. Então, todas aqui todas as pessoas que não prestavam culto e não obedeciam a Deus. Então, todas as pessoas haviam corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim. Era o fim de todos os seres humanos ou era só aquela geração ímpia e corrupta? Era só a geração ímpia e corrupta, porque aqui excetua Noé e a sua família, mas a Bíblia registra que o fim de todos os seres humanos. Por quê? Porque o fim de todos é uma referência só àqueles que não guardavam a obediência e não prestavam obediência a Deus. Disse Deus: o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, porque toda a terra está cheia de violência dos homens, destruí-los-ei juntamente com a terra. Eu te pergunto, a terra foi destruída? Não. Então terra aqui é uma referência a quê? É referência a um aion, é referência àquelas gerações, é referência àquele tempo, é referência àquela humanidade que havia nos tempos de Noé. A Bíblia diz que Noé, ele foi homem justo e íntegro em suas gerações. Então nós não podemos pegar aqui que uma geração na época de Noé era 500 anos. Por quê? Porque esse suas é o verbo possessivo que está mostrando no plural. Então, em suas, quer dizer, Noé chegou a 500 anos quando teve os seus 3 filhos. Então ele já tinha passado por vários séculos, ele já tinha passado por 5 séculos quando ele gerou seus filhos. Então vamos supor que na época de Noé, uma geração era 100 anos, então ele já estava vivendo 5 gerações. Então, se isso for verdade, não é? Então nós observamos aqui: eu vou acabar com o homem e vou destruir juntamente com a terra. Meu querido, se você observar, agora vamos observar aqui, o capítulo 6 e o versículo 17. Deus fala assim, de Gênesis: eu trago o dilúvio sobre a terra, para destruir tudo o que tem vida debaixo do céu. Deus destruiu tudo o que tinha vida debaixo do céu? Não. Por quê? Porque foi preservado Noé, os seus 3 filhos, as suas 3 noras, a sua esposa e os animais que Deus mandou Noé colocar na arca. Então, esse tudo aqui, ele tem que ser entendido. Tudo que Deus fala aqui é tudo aquilo que não interessava a ele. É tudo aquilo que não fazia caso ou fazia pouco caso do Criador. Eu trago o dilúvio sobre a terra para destruir tudo que tem vida debaixo do céu. Tudo o que há na terra expirará. Então, meu querido, a gente tem que estudar a Bíblia e entender que Deus,
ele tem a sua forma de pensar, ele tem a sua forma de falar e ele tem a sua forma de interpretar aquilo que ele fala. O problema da religião é que eles ficam tentando, principalmente os futuristas, eles ficam tentando colocar palavras na boca do nosso Criador. Eles ficam tentando colocar a palavra na boca do nosso Criador, que fez os céus e a terra. Então, quando ele diz aqui, Gênesis 6:17, eu trago o dilúvio sobre a terra, eu trago o juízo. Eu trago o juízo sobre a face da terra. Então, isso aqui, meus queridos, eu vou falar mais aqui na frente. Olha o que diz Gênesis 7. Vamos aqui. Depois, disse o Senhor, quer dizer, o Criador, a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque é justo diante de mim nesta geração. Por que os futuristas não entendem que a linguagem de Deus nesta geração era a geração que Noé estava vivendo? E por que quando eles estudam Mateus 24, Lucas 21 e também Marcos 13, eles não respeitam que a geração que Jesus falou que ia passar pelo juízo era a geração daquele tempo, era a geração que ele vivia, porque Deus, ele fala aqui, nesta, o verbo é possessivo, por quê? Nesta, não é nessa, é nesta, N-E-S-T-A, não é N-E-S-S-A. Quando fala nessa, ele está falando, pode ser naquela ou pode ser nas posteriores. Mas como o verbo possessivo aqui, nesta, era naquela presente, naquele momento, naquele aion, naquele tempo. Então Deus diz, eu trago, entra na arca, tu e a tua casa, porque é justo diante de mim, nesta geração. Então por que Deus guardaria Noé com a sua família de perecer no dilúvio, o dilúvio que ia acontecer naquela geração? Eu te pergunto, meu querido, quando o dilúvio acabou, Noé foi para o céu ou ele continua na terra? Noé continuou na terra para refazer tudo de novo. Sabe por quê? O nome Noé significa renovação, porque ele viveu antes do dilúvio e depois do dilúvio. Mas Noé não foi para o céu quando acabou o dilúvio. Por quê? Porque esse não é o propósito de Deus, meu querido. Quando Deus traz juízo sobre a terra, é para acabar com uma raça, é para acabar com uma geração, é para acabar com um tempo. Aquele tempo que Noé viveu, aquelas gerações, encerrou com o dilúvio, meu querido. Então a Bíblia diz que o versículo 4, você observa aqui. Vamos ler o 3 do capítulo 7 de Gênesis. Vamos ver aqui, ó. Olha só, no capítulo 6, versículo 9, primeiro, vamos observar primeiro, capítulo 6, versículo 9. Fala o quê? Estas são as gerações de Noé. Era ele homem justo e íntegro em suas gerações, e andava com Deus. Agora observa a palavra no capítulo 7, versículo 1 de Gênesis. Porque é justo diante de mim nesta geração. Você observa, meu querido, que com Deus não tem esse negócio de brincadeira. Eu não posso colocar a palavra na boca de Deus e fazer a minha própria interpretação. Então você vê no versículo 4 do capítulo 7 de Gênesis, fala, do capítulo 7, versículo 4 fala assim, porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra todos os seres que fiz. Esse todos aqui, meu querido, inclui Noé? Não. Não. Então, da mesma coisa, é quando você estuda a Bíblia no Mateus, em Lucas, em Marcos. Então, Deus, quando ele fala que vocês estáis
Acautelai-vos, para que aquele dia não vos ponha de surpresa. Aquele dia que Jesus se referia era o dia do juízo no ano 70. Deus estava falando Jesus estava falando com o povo dele, aqueles que eram separados, que acreditaram no Filho de Deus, que eles iriam passar pelo juízo, mas só que eles não iam perecer no juízo. Assim como Noé e a sua família não pereceu no dilúvio, então quem acreditou em Jesus e que o juízo iria vir, também não pereceram no dia do juízo. Deus falou assim: eu vou exterminar da face da terra todos os seres que eu fiz, com exceção, claro, Noé, a família dele e os animais que Deus pediu para que Noé preservasse em vida. Agora veja bem o versículo 5 do capítulo 7. E Noé fez conforme tudo que o Senhor tinha lhe ordenado. Presta bem atenção. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Então, entre 500 anos e 600, 100 anos. Então, o período de 100 anos aconteceu toda aquela preparação. Então, Noé, ele tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Presta atenção nisso aqui. Agora, olha, meu querido, o versículo 21 e o 22 do capítulo 7 de Gênesis. Pereceram todos. É verdade? Foi todos? Claro que não. Todos os seres viventes que se moviam sobre a terra. Qual eram os seres viventes que pereceram? Qual foi os seres viventes que pereceram nas águas do dilúvio que haviam sobre a terra? Os seres viventes e as pessoas que estavam fora da arca. Estavam fora da arca. Quem que pereceu no juízo? Foi todo Israel? Foi toda Jerusalém? Não. Foi aquelas pessoas que estavam despercebidos e que não acreditaram que o juízo iria ocorrer no ano 70. Pereceram todos os seres viventes que se moviam sobre a terra, tanto de ave como de gado e animais selvagens, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem. Foi todo homem que pereceu? Não. Noé era homem, os seus 3 filhos eram homem, então eles foram preservados. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Está explicado? Quem estava sobre a terra seca? Noé não estava sobre a terra seca, nem a sua família e nem os animais. Eles estavam flutuando sobre as águas do dilúvio. Então, meu querido, quem estava para perecer no juízo do ano 70? Jesus falou o quê? Com o povo que acreditaram nele: estai vós apercebidos, estai vocês, fica vocês apercebidos, para que o dia do juízo não vos ponha de surpresa. Aí, quando a Bíblia fala assim, no dia do juízo, o que aconteceu? Assim como foi nos dias do dilúvio, e o povo não perceberam, aí veio o dilúvio e os levou. Esse levar, a conotação do levar, é ser destruído, é perecer. Levou a todo. Estando 2 no moinho, um será levado. Quer dizer, uma foi levado, o outro foi deixado. Deixado aqui significa que foi preservado da destruição do juízo, que foi preservado, não é? Com vida. Então é isso que a Bíblia ensina. Agora você observa, meus queridos, que o versículo 22 fala assim: assim foram exterminados todos os que havia sobre a face da terra, e o homem e o animal, os répteis e as aves do céu foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceu a arca do dilúvio sobre a terra
150 dias. Agora, observe o capítulo 8 e o versículo 22. Preste atenção, o 21 e 22 do capítulo 8 de Gênesis. O Senhor sentiu o cheiro suave e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, e jamais, isso é palavra de Deus, quem está falando isso aqui é Deus, jamais tornarei, quer dizer, nunca mais eu vou ferir a terra e todos os seres viventes como fiz. Enquanto a terra durar, versículo 22 do capítulo 8, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão ou inverno, dia e noite. Deus está dizendo que nunca mais ele vai ferir, não é destruir. Deus, ele fala que nem ferir ele vai, que dirá destruir, meu querido. Os futuristas, eles são capazes de responder se você fazer uma pergunta. Meus queridos futuristas, vocês que dizem que a igreja vai para o céu, que a igreja vai ser arrebatada fisicamente, beleza. Depois que a igreja for para o céu, o que vai acontecer com o reino da terra? Pergunta isso para ver se eles te respondem. Se eles te respondem. Agora veja que Deus está falando que nunca mais ele vai ferir a terra, nem os seres viventes, do jeito que ele fez no dilúvio. Preste atenção, que enquanto a terra durar, ela não deixará de haver sementeira, ceifa, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Preste atenção no capítulo 9 de Gênesis, agora que é o mais importante, a partir do versículo 11. É o X da questão. É a moral da história que o nosso irmão Alberto Lírio quer passar para os seus ouvintes. Capítulo 9 de Gênesis, versículo 11 em diante. Olha o que Deus fala com Noé. Eu estabeleço com você, convosco, porque é um verbo transitivo, porque estava Noé e sua família, por isso a palavra convosco, o verbo convosco, que é um verbo transitivo. Eu posso substituir convosco com o verbo vocês. Eu estabeleço com vocês a minha aliança. Não mais será destruído tudo que tem vida pelas águas do dilúvio. Não haverá dilúvio para destruir a terra. Isso é uma promessa, tá, meus queridos? Aprendam com Deus, tá, meus queridos futuristas? E disse Deus: este é o sinal da aliança que eu ponho entre mim e vocês, entre todos os seres viventes que estão com vocês, que estão convosco, por gerações perpétuas. Isto é, para todo sempre, para toda a eternidade, na terra sempre vai haver gerações. É o ciclo, meu querido, é o ciclo. Deus nunca vai deixar de existir, Deus nunca vai permitir que a terra continue o seu ciclo normal. Deus está falando, o meu arco eu tenho posto sobre as nuvens, e ela será por sinal, e ele, o verbo é masculino, e ele será, quer dizer, a ciência, a religião e também o sistema, botou o nome desse arco de arco-íris, quer dizer, Deus não, Deus falou que era só arco, o substantivo é masculino. Aí o sistema religioso, pecaminoso, não é? Vamos dizer, eu esqueci a frase que fala agora, o nome, né? Me esqueci. Mas eles colocaram um nome feminino nesse arco. Botaram o nome de arco-íris. Por quê? Porque eles fizeram uma homenagem a uma deusa, Íris. Então o nome ficou assexuado ou feminino. Mas aprenda uma coisa,
Esse arco que aparece aí toda vez que chove e toda vez que cessa a chuva e o calor influencia para mostrar o arco de Deus, é um sinal para sempre, por todas as gerações perpétuas, que Deus nunca mais ele vai destruir a terra e nem os seres viventes que aqui existem através do dilúvio e nem mais através de outra coisa que seja, porque ele disse que esse sinal é por gerações perpétuas. Ele diz: o meu arco eu tenho posto nas nuvens, não é arco-íris. Arco-íris é na mitologia, meus queridos. Eu lembrei da palavra que eu queria lembrar. É na mitologia, arco-íris. Mas não, na Bíblia não é arco-íris, não. Na Bíblia é só simplesmente arco, que o substantivo é masculino. A mitologia que colocou um substantivo feminino para homenagear uma das deusas da mitologia. Então Deus diz: o meu arco eu tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver uma aliança entre eu e a terra. Não é nem com Noé. Entre mim e a terra. Eita, glória a Deus. Futuristas, acabou para vocês. Aceite que dói menos. Acabou. Já era. Isso aqui eu estou derrubando na Bíblia. Esse paradigma que vocês dizem que Jesus vai arrebatar a igreja, vai levar todo mundo para o céu e a terra vai ficar como? Vocês acham que a palavra de Deus cai por terra? Vocês aprendam em nome de Jesus. Vocês aprendam. Aprendam a respeitar o Deus que vocês dizem que servem. Ô pombas! Será possível que até em Deus vocês tentam colocar a palavra na boca dele? Olha o versículo 13 do capítulo 9. O meu arco eu coloco posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver uma aliança entre mim e a terra. Sempre que eu trouxer, presta atenção na palavra sempre, sempre que eu trouxer nuvens sobre a terra, vai aparecer o arco nas nuvens. Aí eu vou me lembrar da minha aliança que está entre mim e vocês, e todos os seres viventes de toda a carne. As águas não mais tornarão em dilúvio para destruir tudo que tem vida. Nunca mais, nunca mais. Versículo 29 do capítulo 10. Foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. 950 anos. Depois que Noé teve os 3 filhos, ele viveu mais 450 anos. Porque quando ele tinha 500 anos, ele teve os seus 3 filhos. E quando ele teve os seus 3 filhos, ele viveu mais 450 anos. 450 anos de promessa. 450 anos, 4 séculos e meio, que ele viveu sobre a promessa. E sabe de uma coisa? O nome de Noé é renovação, porque ele viveu antes e depois do dilúvio. Sabe de uma coisa? Quando vocês estudarem Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, aprendam uma coisa: que a terra sempre vai existir, ela nunca vai ser destruída. E o próprio Criador diz que sempre vai existir gerações para toda a eternidade, porque as gerações, elas são perpétuas. E isso aqui corrobora com o que está em Eclesiastes, no capítulo 1. Preste bem atenção. Eclesiastes, Salomão, quem disse primeiro foi o próprio Criador, mas Salomão, ele concordou com o Criador disse, e ele também fez uma coisa muito, mas muito importante quando ele escreveu isso aqui, olha. Eclesiastes 1:4. Uma geração vai, outra geração vem,
mas a terra continuará para sempre. Acabou, futuristas. Ou vocês aceitam isso aqui, ou vocês pegam a Bíblia de vocês e coloquem onde vocês quiserem. Mas acabou. A doutrina futurista não tem base bíblica, porque ela tenta atropelar a voz de Deus, a voz do seu Filho e a voz da graça de Deus. Acabou. Aprendam que dói mais. Amém. Graças a Deus.